Deputado, quando se fala em reforma administrativa, as pessoas pensam numa coisa distante, que não tem nada a ver com a nossa rotina do dia a dia. Não é verdade, né, deputado? Isso influencia na vida de todo mundo, desde a pessoa mais modesta até o empresário mais bem-sucedido. O Enio, as três principais reformas do Brasil, fundamentais, são a reforma previdenciária, que nós já fizemos, a reforma tributária, que também está em curso em Brasília, e agora a reforma administrativa, que trata do enxugamento da máquina pública no nosso país. Então, eu tenho a honra de ser o relator dessa reforma na Comissão de Justiça e também serei titular na Comissão Especial. Quando se fala em reforma administrativa, deputado, a gente está falando só do funcionário público federal, da questão dos órgãos públicos federais, ou ela é mais abrangente? Não, o Enio, a reforma ela é importante para todos porque ela atinge os servidores públicos federais, estaduais e municipais, mas ela impacta no caixa e na vida de toda a população brasileira, inclusive do setor produtivo. Está todo mundo interessado nessa reforma. Então, veja bem, eu inicio dizendo para você e informando aos servidores que estão nos acompanhando nesse momento, servidores municipais, estaduais e federais, que eu estive com o ministro Guedes, vou estar com o presidente Bolsonaro na semana que vem. Essa reforma administrativa, ela não mexe nos direitos adquiridos dos atuais servidores. Não mexe, não atinge os servidores, fiquem tranquilos. Tem pessoas entrando na minha rede preocupadas, fiquem tranquilos. A reforma cria uma linha de corte a partir do ano que vem. Tá certo? O presidente Bolsonaro disse para nós, olha, eu vou mandar a reforma administrativa, mas eu não permito que mexa nos direitos adquiridos dos atuais servidores. Agora, para o ano que vem, os novos servidores do ano que vem terão uma mudança radical. Ou seja, a partir do ano que vem, municípios, Estado e União, vão fazer concurso com estabilidade no emprego para os novos servidores, somente para aqueles que têm poder de polícia, aqueles que são carreira típica de Estado, né? Fiscais, auditores, procuradores, policiais no Brasil, enfim. E os demais servidores, deputado Darcy de Matos, os demais servidores, eles terão um vínculo por prazo indeterminado com a Prefeitura, com o Estado e com a União. Ou seja, eles não vão ter estabilidade, eles vão trabalhar 44 horas ao invés de 40, eles não vão ter licença-prêmia, eles não vão ter triênios e eles não vão ter progressões automáticas, somente se produzir, né, adequadamente é que ele vai ter a progressão. Então, é um outro sistema muito parecido com o sistema dos trabalhadores na Tupi, no comércio. Então, é um outro modelo. E, na verdade, isso é uma coisa muito questionada, né, deputado? Porque, muitas vezes, o gestor da coisa pública tem dificuldade para remover um funcionário que não produz, porque ele simplesmente tem uma estabilidade que o defende eternamente. Não é? Esse é um problema da questão pública, certamente, não é? Exatamente. E a estabilidade quem faz é o servidor. O servidor que trabalha, que produz, que é a grande maioria, né, ele automaticamente ninguém vai demiti-lo. Agora, a gente sabe que uma pequena maioria, no serviço público estadual, municipal e federal, tem uma pequena maioria que não trabalha, não faz, tem um médico que atende 50 por dia e tem um médico que atende 5. Né? Então, nós temos que promover aquele que atende 50 e nós temos que demitir aquele que atende 5, né? Exemplificando. Agora, a reforma administrativa ela é fundamental por quê? Porque nós vamos promover uma economia de 300 bilhões em 10 anos. Nós vamos fortalecer o serviço público, ao contrário do que a oposição está dizendo. Nós vamos modernizar o serviço público, nós vamos adequar o serviço público às novas tecnologias e aos novos tempos. Com que objetivo, Enio? Com o objetivo de prestar um serviço com melhor qualidade para a comunidade. Porque se você perguntar hoje, a comunidade reclama do serviço público, não é? Porque ele está burocrático, a licença não anda, as coisas demoram, está caro, né? Está oneroso, e em muitos lugares do Brasil ainda está corrupto, lamentavelmente. Então, essa reforma é uma reforma fundamental, uma reforma que vai ajudar a enxugar o Brasil, né, e que não pega os atuais servidores. Fiquem tranquilos, está tudo certo. Portanto, queremos o apoio de todos, né, para que a gente possa tocar essa reforma administrativa. Tem aí um ponto com relação às polícias.
porque sai o estágio probatório e entra o período de experiência. Então, com relação às polícias e os auditores, as carreiras típicas de Estado, que tem poder de polícia, nós temos que rever a questão do período de experiência e estágio probatório. Então, deputado, aquele funcionário público de carreira que está exercendo a sua atividade profissional não vai ter mudança alguma. Nenhuma. Agora, os novos concursados, esses sim, vão submeter essas novas regras que serão estabelecidas. Exatamente. Esse é o resumo. E por que é importante a reforma? Porque centenas de municípios no Brasil já não pagam mais os salários. O Rio Grande do Sul, na divisa com o nosso estado, já não paga mais, parcelou. O Rio de Janeiro, Minas Gerais. Quer dizer, então há um colapso do serviço público e nós não podemos deixar que isso chegue em todos os estados e municípios do Brasil, muito menos em Joinville, não é? Então, essa reforma, ela vai promover uma economia para quê? Para que a gente possa investir o dinheiro no hospital, na escola, nas ruas e para garantir que o salário do servidor público seja pago em dia. Isso que nós queremos fazer. Deputado, assim como na reforma da Previdência, que os estados e municípios têm que seguir o exemplo e também fazer as suas reformas, isso caberá à reforma administrativa também? Será uma responsabilidade futura depois dos estados e municípios? Poucas adequações os municípios terão que fazer. A reforma ela vai abranger os 3 entes públicos, município, estado e União. Agora, então o que eu quero dizer para você, Enio, é que nós vamos tocar a reforma um pouco mais lentamente. Meu desejo era apresentar o relatório até dia 30, e na linha do presidente da República e do presidente da Câmara, Arthur Lira, nós vamos alargar o debate, vamos fazer várias audiências públicas para ouvir os servidores, o setor produtivo, o jurista, e eu devo apresentar o relatório no final do mês de abril, início de maio. Por quê? Porque agora as nossas energias, elas têm que ser concentradas para salvar vidas. Está todo mundo assustado, morrendo gente, não tem UTI, não tem respirador, poderá faltar medicamento, insumos. Eu mesmo perdi um irmão, perdi um sobrinho com 36 anos. Então nós temos que ir atrás da vacina, comprar vacina, porque é a nossa única arma. Agora, nós aprovamos lá em Brasília o Plano Mansueto e nós mandamos dinheiro para os estados e o município. O ano passado, Joinville recebeu 72 milhões de reais. Isso é muito dinheiro. E foi aplicado corretamente? O estado de Santa Catarina recebeu 2,37 bilhões de reais. E aí, eu quero te dizer, Enio, que muitos estados e municípios não aplicaram o dinheiro corretamente. Alguns até desviaram. Por quê? Talvez por sacanagem, né? Má gestão, mas também porque a pandemia, muitos erraram. Todo mundo achou que deu aquele pico e tinha passado. E aí exageraram no carnaval, no final do ano, e agora veio esse pico assustador. Agora, esse dinheiro tem que fazer UTI, sabe? Precisa socorrer as famílias. O que não pode acontecer é o lockdown. Eu sou contra o lockdown. Veja que a Alemanha, a primeira-ministra pediu desculpas. Por quê? Porque nós temos que proteger os idosos, proteger as pessoas que têm doença, mas o setor produtivo não pode parar. Né? Por quê? Porque as pessoas, como é que você vai dizer, fica em casa com uma família que não tem comida na geladeira? Não dá, né? Então, é exatamente isso que eu penso. Deputado, o senhor esteve reunido com o pessoal da Associação dos Diabéticos aqui de Joinville. Como é que foi a conversa? Qual é a situação deles, afinal de contas? Teve uma decisão judicial no âmbito federal, em Joinville, está no TRF4, em Porto Alegre, né? O Estado já recorreu e possivelmente nós vamos lá conversar com o juiz, né? Porque trata-se de um assunto de interesse de vida. Ou seja, essa decisão ela dificultou os diabéticos ter acesso a insulinas especiais. Ou seja, então agora você tem que ir lá, ter uma receita do SUS, aí o SUS demora 6 meses, o endócrino, quer dizer, então corremos risco de vida em Joinville e no Estado. Então eu tratei desse assunto com a Claudinha, que preside a associação, e nós vamos atrás desse assunto, se necessário for, vamos a Porto Alegre conversar com o magistrado para que a gente possa rever essa decisão. Deputado, é uma queixa recorrente do joinvilense a questão das creches comunitárias. É sempre um problema aqui na cidade. O senhor tem algum alento aí para essas pessoas que vivem reclamando disso? Deixa eu te falar, eu tenho a minha vida, da minha família, é muito ligada à questão da educação infantil, porque a minha esposa criou um programa em Joinville das creches comunitárias há mais de uma década, que já chegou a ter 70 creches domiciliares, perdão. E aí Joinville, com o tempo, tem as comunitárias, né, que algumas já fecharam, a Baquita, em Boa Vista, fechou absurdamente,
E lá atrás, no governo Tebal, depois Carlito, continuou o governo Udo, e aí enfraqueceu muito no governo Udo, porque pagavam muito pouco, tem uma modalidade que é fazer convênio, ou seja, a prefeitura compra vagas para atender as crianças carentes. São quase 10 mil déficit de vaga em Joinville. E aí eu vi um vídeo do vereador Diego de Piraberaba, onde ele fala que tiveram com o prefeito, e me parece que o prefeito vai reeditar esse programa pagando mais, porque uma criança, eles pagavam R$600, uma criança numa creche comunitária ou particular, ela vai custar no mínimo R$1.300, R$1.500. Então essa ideia é muito boa, e se o prefeito fizer isso, eu vou parabenizar o prefeito, Adriano, porque a saída, até construir o CI demora muito. Então as famílias carentes, elas têm pressa, a mãezinha tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, então esse programa esse é um problema de Joinville, que pelo vídeo que o vereador Diego postou, me parece que a prefeitura vai reeditar esse programa, o que é muito bom, e estão de parabéns. Deputado, para a gente concluir essa conversa sempre agradável com o senhor, o senhor já se posicionou muitas vezes ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor avalia essas tentativas de impeachment, de conversa? Isso é uma besteira. Como é que se politizou demais a questão da pandemia da Covid no Brasil? A impeachment é uma besteira, o país sofre muito com isso, né? Já aconteceu 2 vezes na nossa história aí, recente. A oposição fala de impeachment, não é hora de impeachment, é hora da gente juntar forças, esquecer as ideologias, bandeiras políticas e salvar o Brasil, salvar da pandemia e salvar da crise econômica. Agora, início de abril, começa o novo auxílio emergencial, que é em média R$250. Quem mora sozinho, que está desempregado, ganha 150, quem tem família, né, ganha 375. Nós queríamos dar mais, mas não tem dinheiro. Né? Então, nós lá, a Câmara, junto com o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que nós apoiamos e acreditamos nesse governo, nós socorremos os hospitais, as microempresas, os trabalhadores, através do auxílio emergencial, enfim, e tínhamos que fazer isso. Quer dizer, estamos em crise, nós temos que socorrer a população brasileira. Foi politizada, a vacina, isso é uma besteira, é um absurdo, não é hora de procurar culpados. É hora da gente ter fé em Deus e buscar a união e buscar a solução para salvar vidas e para salvar a economia do nosso país. Uma última questão. A questão que tanto se fala, o senhor, inclusive, foi um grande entusiasta da ideia, não sei se o senhor tem informações de como é que anda essa questão, a criação da região metropolitana aqui no norte do estado, como é que está? Eu estudei esse assunto por décadas, um projeto de minha autoria tramitou na Assembleia por um tempo, agora me parece que a deputada Paulinha, né, protocolou um outro projeto. É fundamental, Florianópolis já tem região metropolitana. O Brasil inteiro tem, e a região metropolitana de Joinville não tem ainda. Tem que acontecer, os deputados estaduais têm que tocar, os prefeitos, os vereadores, porque ela fortalece as cidades e ela vai trazer mais recursos para a saúde, para a educação, para a mobilidade, para tratamento do lixo, dos resíduos, né, para abastecimento de água, saneamento. Quer dizer, nós temos que ver não só para os problemas de Joinville, nós temos que tratar dos problemas regionalmente. E hoje as cidades estão praticamente todas conurbadas, né? Elas estão todas integradas. Então esse assunto é um assunto da maior importância. Deputado Darcy de Matos, quero agradecer muito a sua presença. Eu espero que o senhor retorne aqui outras vezes para conversar conosco. Obrigado, um grande abraço, fique com Deus e conte comigo. Olha aí, esse é o deputado Darcy de Matos, que esteve aqui conosco no Via Direta ao vivo, no portal Aconteceu em Joinville. Vamos prosseguindo com o jornal.